patrimônio arqueológico, né? Curitiba é considerada uma região de grande potencialidade por causa das ocupações mais antigas, né? E o que tem sido confirmado pelas inúmeras descobertas que têm sido feitas ao longo dos últimos anos em outras obras públicas e no centro cívico, né? Ou na região da periferia. A perspectiva de resgate disso por um projeto como esse, que teria que propiciar, né, em atendimento à legislação, previamente programas de resgate e monitoramento arqueológico, né, acaba, na verdade, podendo representar depois em um maior conhecimento desse patrimônio, né. Um destaque que o consultor dessa área fez, o especialista, é que, obviamente, né, pelo traçado projetado passar por uma parte mais antiga da cidade, né, a gente tem uma série de prédios históricos, principalmente ali na Riachuelo, na Barão do Rio Branco, na João Alberto, né, e na 7 de setembro, né, que hoje são prédios históricos, ou até muitos deles tombados, né, e que é uma preocupação da equipe técnica, e depois vocês vão ver que isso acabou sendo denotado, né, na análise de impacto ambiental como uma área que deve sofrer, né, um pouco mais de cuidado. Certo? Bem, em relação aos impactos, a gente tentou puxar aqui uma síntese. Então, dentro daquela análise que a gente falou para vocês, que a gente sempre analisa os impactos conforme a sua etapa de implementação, né? Então, o que acontece? Considerando a fase de planejamento do projeto, né? Aqui a gente fez uma coisa para ilustrar, usamos para os impactos negativos uma escala, né, de mais claro ao mais escuro do vermelho, e impactos positivos dos verdes, né? Os principais impactos identificados pela equipe técnica da implantação desse projeto, né? Então, o que acontece? Só quero lembrar que aqui esses impactos na fase de planejamento, eles aparecem como pouco significativos, porque eles, na verdade, se referem ao planejamento. O que envolve o planejamento? É sondagem, topografia, né? A execução dos estudos prévios para efetivamente se implementar o metrô. Então, normalmente são ações de baixa magnitude, né? Então, por isso, assim, mesmo assim, né, a gente na análise de impacto ambiental fez uma análise. É uma área sujeita a uma sondagem, uma remoção de terra para alguma pesquisa, para alguma avaliação geotécnica, então, né, vai ter geração de poeira, pode ter um risco de contaminação, de interceptação de áreas com solos contaminados por causa de passivos ambientais de postos de combustíveis ou outros usos industriais, né? Um aumento de nível sonoro, se você usar algum tipo de equipamento que produza ruído, né? Demanda de desvios de tráfegos, para algum caso, né, de uma sondagem em alguma área que você tenha circulação de veículos, né? E, ao mesmo tempo, a gente já identificou que a implementação do projeto como esse, a partir do momento que ele abre a possibilidade de uma discussão com a população, né, uma abertura para você discutir a tua paisagem urbana, que ele já tem também um impacto positivo relacionados a essas possibilidades. Como é papel do estudo de impacto ambiental, para todo impacto ambiental identificado, né, a equipe técnica verifica a possibilidade e qual seria, né, a potencial medida de controle, né, se é o caso, uma medida de controle ambiental, uma medida que vai depender do monitoramento ambiental, e se for um caso de algum impacto que você não identificar nenhuma possibilidade de controle, se você tem como compensá-lo, né? E também uma coisa mais recente que tem sido trabalhada nos estudos de impacto ambientais no Brasil é que, a partir do momento que você identifica potenciais impactos positivos, você verificar quais seriam esses potenciais impactos, de que forma eles poderiam ser potencializados, no sentido para ampliar a amplitude dos seus benefícios, né? Então, dentro do impacto do estudo de impacto ambiental, a gente foi criando, né, todas aquelas ações de controle para minimizar impactos negativos, que são vinculadas ao planejamento e implantação do projeto, né? Eles se tratam, estão relacionados em programas depois que teriam que ser implementados a partir do processo de licenciamento ambiental, depois da licença de instalação, né, como condicionantes da licença de instalação, ouvindo logo depois, uma vez obtida essa licença, né, como programas de gestão ambiental, né? E esses programas permeiam, como gestão ambiental, a etapa de planejamento e a fase de implantação. Pode, Marília? Desculpe. Pode passar. Bem, a fase de implantação, aqui vocês podem notar que a gente separou
a qualificação dos impactos por tipo de área ou de tecnologia construtiva. Por que isso? A implantação do metrô, como está prevista aqui em Curitiba, ela tem uma parte em elevado, né? Esse parte aqui, uma parte em cut and cover e uma parte em túnel profundo NATM. Né? Então, são tecnologias construtivas totalmente diferentes e que representam, né, impactos ambientais de magnitudes diferenciadas. Né? Então, essa análise que estão vendo aqui é que na fase de implantação, né, às vezes o mesmo impacto, ó, dependendo da área, onde, né, o tipo de tecnologia, o local, a característica desse traçado, né, foi feita uma análise especificamente por tipo de tecnologia. Né? Então, o que acontece? Novamente a gente tem como impactos negativos, né, geração de poeiras, contaminação de solo e água, intervenção. Há um risco a partir do momento que você faz algum tipo de intervenção numa área urbana com bastante ocupação intensa, da gente interceptar áreas que estão contaminadas em subsolo, que ainda não se tem cadastro ou conhecimento. Né? Geração de processos que possam alterar processos de dinâmica física, né? Isso quer dizer o quê? Você mexer no solo e de uma certa forma, né, essa área se movimentar, né, ou essa área corre o risco de ser deslocados para um rio, né, sedimentar no rio. Né? Geração de volumes de escavação, que obviamente aqui são mais expressivos, né, onde a gente tem a previsão de túnel, né, tanto no túnel quanto no cut and cover. Né? Alteração de dinâmica hidrogeológica, então, né, todos esses impactos, né, mais significativos, né, na escala vermelha, quantos mais significativos eles são, mais eles vão requerer, né, como a gente indicou, medidas de ação e de controle ambiental. Né? Então, todos os impactos identificados, então, ó, se ele foi identificado lá, né, aqui, geração de volumes de escavação, primeiro, vai ter que fazer para poder reduzir esse impacto, né, otimizar ao máximo o projeto de engenharia e o projeto, né, na escavação, a sua implementação, e a seleção de áreas adequadas, né, licenciadas, né, para que elas possam realmente receber esse material. Né. Essas ações, normalmente, que a gente indica aqui como medidas mitigadoras ou potencializadoras, então elas se transformam em programas, que nem aqui na questão dos volumes de escavação, como um programa de gestão de resíduos dentro do programa de gestão ambiental. Né. E a gente tem, né, para a questão de poeira, a gestão ambiental em relação à qualidade do ar, em relação à água, uma gestão ambiental em relação à qualidade da água, né? Estudos geotécnicos mais aprofundados e hidrogeológicos para controlar os passivos ambientais e programas ambientais específicos para medição da questão de ruídos, sobrepressão, vibração e também dos passivos especificamente. Vamos seguir. Estão ainda demonstrando, né, como os impactos negativos, obviamente, a fase de implantação, a partir do momento que alguns setores da cidade, né, você tem que transferir o ônibus que hoje passa naquela canaleta para alguma rua lateral, né, fazer alguma mudança de tráfego. Isso é passível de criar incômodos para as pessoas que moram na área vizinha. Né, então é isso que esse impacto mostra. Qual que é a medida para mitigar isso? Né, a realização de estudos específicos e o que a gente chama, né, que depois tem que ser desenvolvido pelo empreendedor, o desenvolvimento do projeto de engenharia, do plano de ataque ou de engenharia de operação, né, de forma a criar os planos específicos para garantir a mobilidade da cidade, o conforto das pessoas e ao mesmo tempo permitir uma obra como essa. Né. Então, por conta disso, né, isso às vezes pode, a partir do momento que você modifica o tráfego, interferir nas atividades econômicas de alguma forma, então terão que ser feitas também ações por parte da prefeitura, né, a gente já indica isso dentro dos programas, de forma que minimize esses riscos. Né. Há um risco de aumento de acidentes de trânsito, de algumas ocorrências criminais por conta das obras, e aumento de circulação de maquinário pessoal, que também tem que sofrer medidas específicas de controle. Né. E em relação ao patrimônio arqueológico, obviamente, né, se você vai mexer numa área com uma intervenção desse nível, com escavação, né, e você tem uma potencialidade, né, então você tem uma possibilidade de encontrar algum recurso, né, algum recurso arqueológico, ou algum sítio propriamente dito, algum artefato,
E para isso, então, tem uma série de programas, né, que tem que ser feitos para atender a legislação e principalmente garantir a conservação do nosso patrimônio cultural, né, e arqueológico, né. Então, normalmente são programas relacionados, né, que prevêem, em primeiro momento, um resgate, né, associado à escavação, né, às vezes uma etapa ainda mais aprofundada de diagnóstico, mais específico, né, depois o resgate arqueológico, né, monitoramento, né, às vezes a primeira fase é prospecção, depois resgate, monitoramento, e tem uma quarta fase prevista pelo IFAM, que se chama hoje Educação Patrimonial, né. Então, junto com isso, a partir do momento que você amplia o conhecimento do patrimônio arqueológico, você passar essa informação, devolver a informação sobre isso para a sociedade, para que a sociedade se aproprie dessa informação, né, e entenda melhor a sua história e a sua origem. Em relação à implantação, a gente já identificou alguns aspectos positivos que estão também bastante significativos, que especialmente estão vinculados à geração de empregos, né? Então, na questão socioeconômica, né, a geração de empregos numa obra como essa, que está previstos 2.100 empregos diretos, além dos empregos indiretos, né, ele acaba sendo um impacto significativo da fase de implantação, né, e que, decorrente disso, você tem toda uma cadeia de benefícios socioeconômicos relacionados à melhoria das finanças, né, e a investimentos e incrementos da economia. Normalmente, para isso, a gente também apresenta dentro do estudo de impacto ambiental o que é possível fazer em termos de potencialização desses impactos positivos, né, e que normalmente estão vinculados ao incentivo, por exemplo, à capacitação e absorção de mão de obra local, né, e outras demandas que você pode fazer com que esses resultados positivos representem benefícios ainda maiores para a população diretamente afetada. Para a fase de operação, a gente identificou, né, alguns impactos negativos, porque você continua tendo um pouco de risco ambiental na operação de um projeto como esse, mas obviamente ele reduz, né, sua dimensão em linhas gerais, né. Um dos grandes benefícios, né, que a gente tem do metrô é a questão que hoje a gente tem níveis sonoros que foram medidos por nossa equipe, né, por um especialista da nossa equipe, bastante acentuados ao longo da canaleta, né, por causa do grande número de ônibus que circulam, né. Então, um dos principais impactos é que né, a gente vai reduzir, na verdade, bastante significativamente o impacto na operação em relação à questão dos ruídos e poluição atmosférica da circulação desses ônibus no eixo, né. Mas tem um pouquinho ainda de produção de níveis sonoros no pátio, que é onde o metrô vai ficar a céu aberto, né. Então, hoje, se a gente considerar aquele horizonte, que o pátio hoje não tem uma utilização na área, a inserção do metrô naquele local cria um ruído mais significativo. Mas no demais, né, a partir do momento do elevado, mesmo do elevado que não é fechado, né, como ele se permeia na linha verde, ele não é um impacto muito significativo, e em relação aos demais trechos ele reduz significativamente. E a gente tem, né, como é de praxe de um empreendimento como esse, a gente costuma identificar, né, na fase que tem maior intervenção e alteração do meio, né, que é a fase de implantação, uma gama maior de impactos ambientais negativos. Na operação, né, se reflete nas nossas matrizes os benefícios da implantação de um projeto como esse, né, que estariam aqui relacionados, né, a uma melhoria da paisagem, melhoria do conforto, segurança da população, né, do deslocamento, redução de acidentes, redução de tempo da circulação, né, todas as possibilidades a partir desses projetos que são propostos pelo IPUC, né, de melhoria na parte hoje, né, em substituição à canaleta, a implantação de um parque linear ou de ciclovias e de áreas verdes, né. Então tudo isso também foi identificado pela equipe técnica como as medidas positivas, né, da implementação de um projeto como esse. Pode seguir. Bem, como previsto pela legislação, né, todo empreendimento desse porte, né, demanda uma compensação ambiental, né, e que tem que ser destinada, conforme definido pela legislação, às unidades de conservação do município, né. Então, considerando o investimento aqui no metrô de cerca de 3 bilhões de reais, né, os cálculos hoje, usando a metodologia sugerida pelo IBAMA, né,
remetem a um valor de 69 milhões de reais a serem aplicados como medida compensatória nos parques de Curitiba. Pode ser na implementação de novas áreas ou em áreas já existentes, isso é definido depois pelo licenciador. Certo? Bem, então, todas aquelas medidas, né, para cada impacto, né, todas as medidas mitigadoras previstas, né, elas foram aqui congregadas em programas, né, como eu falei, num primeiro momento um grande programa de gestão ambiental, que ele tem que ser permeado, né, acompanhar as fases de planejamento e implementação, né, então com desenvolvimento do projeto, segurança do trabalho, controle de efluentes, gestão de resíduos sólidos, controle de drenagem, remoção de vegetação para poder fazer o controle, pedir as ações, né, onde precisar fazer esse tipo de ação, lá no caso do pátio, né, remanejamento de serviços concessionários, porque obviamente se você fazer uma escavação, né, você ali está permeando, né, com tubulação de esgoto, tubulação de telefonia, né, então você tem que fazer todo um projeto de acompanhamento disso, de controle, vestígios arqueológicos, passivos ambientais, engenharia de operação e recomposição ambiental e paisagística. Ainda finalizando os programas, né, a gente propôs, na verdade, como equipe técnica, né, em termos de compensação, o chamado Programa Corredores Ecológicos Urbanos, como uma forma de otimizar a conservação e a integração entre as áreas verdes de Curitiba, um programa de segurança e os programas específicos relacionados ao patrimônio arqueológico, né, envolvidos com prospecção, resgate, monitoramento e educação patrimonial. Ainda assim, são previstos um programa de comunicação social. Esse, na verdade, é um programa que ele tem que permear a implantação de um projeto como esse desde o princípio, desde o seu planejamento até a sua operação, tem que ser mantida, né? E um programa de monitoramento ambiental, que seria o programa que deve fazer todas as ações de controle e monitoramento da operação do metrô, né? Então, ele está vinculado a também você continuar monitorando emissões sonoras, vibrações, acidentes geológicos, qualidade das águas, do ar, do solo, dinâmica do geológico, processos físicos e monitoramento e preservação do patrimônio. Bem, então quais foram as nossas conclusões da equipe técnica, né? Como todos os tipos de projetos lineares ou de infraestrutura, né, a implantação pode representar inúmeros benefícios, especialmente para a fase de operação. Os maiores impactos mais significativos, né, e que podem representar maiores transtornos à população são efetivamente ocorrem, né, são previsíveis para a área de implantação, para a etapa de implantação, né, e que afetariam mais diretamente a população residente na área do entorno, né, de forma mais direta, né, especialmente o tráfego. Né. Apesar disso, todos esses impactos identificados, né, realmente foram identificados como passíveis de mitigação ambiental, né, e que, na verdade, grande parte deles, né, terão que ser detalhados, né, uma vez licenciada a obra na fase de instalação, né, a partir do plano de operação e implementação do projeto. De forma, principalmente, reduzir, né, essa questão assim, né, o plano de operação, as interrupções temporárias de tráfego e as modificações do atual sistema de transporte coletivo. Bem, os impactos para a população, né, eles tendem a ser menores a partir do momento que esse túnel se aprofunda, né? Então, a partir do momento que o túnel deixa, né, você vem fazendo uma escavação em cut and cover e você aprofunda esse túnel e passa a substituir essa escavação a céu aberto por uma escavação profunda, né, os reflexos na sociedade e a esses vizinhos serão muito menores, né? Então, o que acontece? Isso que na análise da nossa matriz, né, se vocês forem comparar, né, ficou bastante visível. Mas, por outro lado, a escavação em ATM, né, demanda uma série de outros cuidados e controles ambientais, né, especialmente relacionados ao controle dos aspectos físicos, né, por causa das características do solo, especialmente na formação da Guabirituba, né, em relação ao controle da qualidade do ar, da qualidade da água, a conservação desses prédios históricos e do patrimônio edificado no entorno, principalmente ali na região do Riachuelo, né, e do patrimônio ecológico, entre outros aspectos. Né. Outro aspecto que tem que ser bastante cuidado desse projeto é essa questão de que, obviamente, uma obra desse porte, né, ela vai causar uma elevada remoção de terra e de resíduos, né, um volume grande, né, e que então demanda a seleção de áreas, que na verdade já ocorreu, houve uma pré-seleção pelo projeto, então a gente considerou isso na análise de impacto ambiental, né,
Só que são áreas que no futuro, uma vez licenciado o empreendimento, obtidos os recursos, vão ter que ser reavaliadas caso a caso, sofrer licenciamento ambiental específico, né? E em relação à questão de circulação, né, esse grande volume de terras, né, de resíduo de escavação, vai demandar uma ampliação de transporte, né, então de você ter mais caminhões circulando nessa região, removendo esse material, né? Então você vai ter que fazer toda uma série de ações né, de controle dessa circulação, desse tráfego, de definição do horário, né, para poder minimizar esse impacto, reduzir os conflitos socioambientais em relação a isso. Em relação a aspectos físicos e biológicos, como eu falei, por a gente estar tratando numa região intensamente urbanizada, né, a gente não tem impactos muito significativos, né, a gente tem mais riscos do que impactos, né, e na área biológica se concentra o maior no pátio. Né. Uma das razões disso ocorrer também em relação a aspectos hidrográficos é porque todos os rios que o metrô, né, no trecho que o metrô passa em Curitiba, hoje eles estão retificados e canalizados, né, e o projeto de engenharia já considerou isso na sua análise, né, na sua elaboração do projeto. Como eu falei, então, do pátio, né, o fragmento florestal que tem um risco, né, é passível de supressão no pátio, mas em uma pequena parte. E finalizando, né, a gente chegou à conclusão que, então, né, como tudo, obviamente, um investimento, um empreendimento estratégico como esse para a cidade, em termos de mobilidade, né, e conforto e segurança, né, o metrô representa diversos benefícios que, na verdade, podem contribuir bastante significativo ao desenvolvimento socioeconômico ao longo do traçado, né, uma vez ele implementado, né, estendendo-se, na verdade, suas vantagens aos bairros também transpassados e aos municípios limítrofes, porque ele vai acabar afetando toda a região metropolitana a partir do momento da integração com a rede, né? E dos empregos, como eu já falei, né, a gente tem uma previsão inicial de 2.100 empregos, além dos empregos indiretos. Bem, então o que a gente identificou como impactos positivos da implementação, considerando a operação já da obra, né, se destaca a melhoria da qualidade do transporte público, decorrentes especialmente do conforto, rapidez e maior segurança do sistema, o seu potencial de integração e a oferta de novas áreas de lazer e áreas verdes e de transporte através de ciclovias naquele parque, né, na área liberada da passagem dos ônibus atual, né. E também, como potenciais consequências, né, a redução da poluição atmosférica e dos riscos de acidentes da produção de ruídos, né, da circulação dos ônibus hoje nesse trecho, né, nesse eixo, especialmente norte-sul, né. E é isso. Né, nós depois estaremos à disposição para maiores esclarecimentos. Muito obrigada.